Pessoal, nas últimas aulas a gente discutiu sobre o DSM-5. Eu fiz uma explicação sobre como ele funciona, né, os fundamentos, a aplicação, as categorias diagnósticas e aí por diante. Eu fico muito preocupado, né, que existe um apego excessivo ao DSM-5. Como assim um apego excessivo? A pessoa lê o DSM, ele entende que aquilo ali reflete a realidade, sendo que isso não é verdade, tá? Então, põe isso na cabeça. O DSM-5 ele não é científico, tá? E ele não reproduz a realidade. Bom, então essa declaração bombástica que eu faço, ela é justamente para chocar e para pôr o aluno para pensar, tá? Então, ao longo dessa aula, eu vou falar das principais críticas que existem ao DSM e modelos alternativos, né, que também existe. Vamos discutir cada um deles para abrir a cabeça do aluno, que é o que eu tento fazer aqui. Bom, então, primeiro ponto, na problematização. DSM-5, TR, ciência ou contexto histórico? É aquilo, pessoal. O DSM-5, ele é o 5 porque já houveram outras versões. Se existe alguma coisa que já teve outra versão, é porque não é perfeito, né? Óbvio. Se eu tenho um livro perfeito, eu não tenho que ficar criando vários livros, então não é perfeito. Então tem o DSM-5 agora, já já vai vir o DSM-6, o DSM-7, o DSM-8, sabe-se lá quantos DSMs vão ter ou não, ou talvez não exista mais DSM. O fato é que esse modelo não é estático, ele não é perfeito. Isso não quer dizer que você tem que rasgar o DSM e tal, você vai entender onde eu quero chegar. Calma. Ó, primeira pergunta que eu faço: o DSM, ele é ciência ou contexto histórico? Bom, então a gente vai perceber que nós temos praticamente dois tipos de DSM, pensando anteriormente, né, antes do DSM-5, analisando historicamente, nós temos dois tipos, que são aqueles influenciados pelos seguidores do Freud e aqueles influenciados pelos seguidores do Kraepelin. Então, poxa, se o DSM ele é influenciado por grupos que têm interesses, então ele não reproduz exatamente a realidade, né? Você não encontra esse paralelo com as outras especialidades médicas. Então, quando a gente está dentro do contexto histórico, a gente não sabe se aquilo ali é ou não um contexto histórico. Nós somos muito ruins para diferenciar o que está perto. A gente consegue pensar melhor no que já aconteceu e no que está longe. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que o DSM-5 atual ele é meramente um contexto histórico. Claro que isso não quer dizer que ele seja falso, porque muitos desses caras que elaboram esses contextos históricos, como Freud, o Kraepelin e etc., né, eles são pessoas absolutamente brilhantes. Então, eles enxergam ali a realidade, mas o modelo não é perfeito. Então, é como se o Kraepelin visse nuances da realidade e o Freud também tivesse visto nuances. Então, eles pensam coisas que realmente você vê que são bastante interessantes, tá? Até nos dias de hoje. Mas daí, pegar o pacote todo da ideia e falar que aquilo ali é a realidade é outra discussão. Então, vamos começar a pensar o DSM-5. Será que esses critérios que a gente usa no dia a dia, eles não são apenas contextos históricos? Tá? Isso é uma coisa aí para vocês pensarem. 2. Por que não adotamos então um sistema neurocientífico? Simples, a gente tem um monte de dados, né, de várias coisas diferentes, só que nós não estamos conseguindo pegar tudo e organizar de uma maneira em que a informação seja coerente. Então, meio que, dependendo de como você está olhando, você tem uma ideia. Isso é muito ruim, porque meio que o paciente está lá, né? Ele precisa que você resolva o problema dele. Se o modelo que você adota ele não reflete a realidade, você tende a errar muito. É por isso que o DSM-5 ele não pode ser encarado como a Bíblia da psiquiatria, como eles gostam de falar, né? Porque não é a Bíblia da psiquiatria. Você não está na Bíblia 5.0, né? É só o que eu quero dizer para vocês. Então, essa tanto de versão, esse tanto de mudança, é porque realmente é um sistema em constante transformação.
Então, o DSM ele não é neurocientífico, a gente não consegue colocar os dados da neurociência dentro do DSM. Pelo contrário, quando a gente percebe os dados que a gente estuda na neurociência com os modelos categoriais, porque o DSM-5 ele diz que não é um modelo categorial, mas ele é um modelo categorial, né? A Kali diz que não é, mas é, não deixa de ser. Por mais que tenham tido algumas mudanças, elas ainda não refletem o modelo dimensional. Então é muito difícil o modelo neurocientífico, né? Eu vou até colocar dois argumentos aqui para vocês pensarem. Primeiro, né, não temos o dado completo, é um quebra-cabeça que falta peça. É muito difícil montar e entender a imagem. Sei lá, o quebra-cabeça tem 100 peças, você tem 5 peças. Deve ser mais ou menos isso que a gente tem. Ou 6, né? Um número assim, abaixo de 10. A gente até consegue, às vezes, dar sorte de juntar uma pecinha com outra, mas tem muito buraco e além de ter muito buraco no meio, o DSM tem uma outra preocupação, que é ser um modelo de fácil entendimento. E os dados não são de fácil entendimento. Então, ele opta, o DSM prefere fazer opção por algo que as pessoas consigam entender do que de fato como a evidência se mostra. Se o DSM tenta simplesmente colocar as evidências ali, provavelmente ele se desfaz, ele perde a utilidade clínica. 3. Para onde iremos? Essa é uma excelente pergunta, Paulo, não pensar. Para a gente medicar uma pessoa corretamente, eu tenho que saber, eu tenho que ter um modelo que estrutura o meu raciocínio. Para onde iremos? Eu não sei, tá? Agora eu sei que a gente não vai ficar onde a gente está. Provavelmente o modelo futuro ele vai ser uma mistura muito estranha entre genética, entre fatores ambientais, né, estruturados ali dentro de algum manual, algo dimensional, né? É, algo que provavelmente envolve cálculo, às vezes envolve neuroimagem, deve envolver no futuro algum tipo de medição de informação, né, para áreas cerebrais, algum tipo de circuitaria, como eles gostam de falar. Então, assim, o fato é que vai ser uma coisa muito complexa. Se você não está entendendo nem esse modelo aqui, você vai ter muita dificuldade. Então, é por isso que eu falo, você tem que ser orientado neurocientificamente. Porque se você não for, você não vai conseguir incorporar as mudanças. Isso fica muito claro quando tu pega pessoas que não se atualizaram, que eles não entendem como funciona, por exemplo, os antipsicóticos atípicos. Eles têm muita dificuldade em entender, porque eles até entendem o bloqueio D2, então eles não entendem 52A, 52C, etc. Porque realmente eles se apegam àquela coisa simples, né? Tipo, aquela ideia de antipsicótico. Então, falam de médicos muito antigos que não se atualizaram, que não são tão raros assim, tá? Então, pessoal, vamos abrir a cabeça e vamos entender de fato o que é o DSM, porque se você se apega muito, quando ele afundar, você vai junto. Qual é o nosso roteiro? Introdução, contexto, modelos, fazer uma conclusão e falar um pouco mais sobre o futuro do DSM ou dos modelos de psiquiatria. Bom, então eu já conversei já com vocês, a gente já fez uma explicação ali breve sobre os transtornos mentais. Então vamos aprofundar o entendimento dessa complexa noção. Vamos reforçar então, né? Vamos revisar, melhor dizendo, os fundamentos no entendimento de transtornos mentais e explorar as limitações da fenomenologia e do DSM-5-TR. Então vamos falar sobre a limitação da fenomenologia. A gente já discutiu essas ideias, muitas delas vêm do Jaspers, só que aquilo, né, o Jaspers viveu numa época que era muito diferente da nossa. Ele nem imaginava que a gente ia ter sistemas tão complexos de marcação genética, né, de identificação de gene, como nós temos hoje. Então, naquela época, a fenomenologia fazia muito sentido na psiquiatria. Hoje em dia já não faz mais tanto sentido. A própria fenomenologia é uma crença, entre aspas, limitante, né? Tu imagina se o Einstein fosse um fenomenologista. Ele não teria bolado a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é algo muito contra-intuitivo e não se baseia na fenomenologia, né? Então acaba que a gente vai ter que abandonar esses conceitos que a gente tem hoje em dia, que são, como eu já falei, fruto de um contexto histórico.
Como ponto de partida da aula, a gente traz a seguinte afirmação: não existe consenso sobre a melhor maneira de definir e diagnosticar doenças mentais. Nós não temos um consenso. Foi o DSM-5. O DSM-5 ele é conflitivo dentro dele, pessoal. Então a ideia que vocês têm é que é uma unanimidade, não é. Cada categoria diagnóstica, cada critério diagnóstico, cada capítulo, cada fundamento é intensamente debatido. Eles tentam entrar ali num consenso, mas nunca nada ali é unanimidade. É, a gente tem uma ideia que também faz parte do contexto histórico, né? Eu vou acabar até sendo preso, né, dependendo do que falo. Mas a gente tem uma ideia, né, que se a maioria das pessoas diz que tal coisa é boa, então é porque é boa. A voz do povo é a voz de Deus. Não sei o quê, a maioria das pessoas escolheu o melhor caminho e tal. E historicamente isso é um desastre, né? Exemplos clássicos. Sócrates foi um exemplo, Jesus Cristo foi outro exemplo. Então a gente tem vários exemplos que muitas pessoas se juntam para definir o que é bom, né? E elas cometem erros enormes. Então, pessoal, a gente tem que também abandonar um pouco isso, não é porque, sei lá, numa reunião, num país, não sei aonde, 100 pessoas decidem uma coisa e 50 votam contra, e o que 100 decidiu é verdade. Não necessariamente. Inclusive, pode ser que todos estejam errados, né? Por que não? Por que que não todos possam estar errados? Então, essa é outra coisa para a gente pensar. Rafael, então o que que a gente vai se apegar aí que tá? Realmente, aqui são perguntas muito difíceis, né? Eu não tenho todas as explicações do mundo. Eu só estou aqui meio para plantar realmente a dúvida. Bom, então, ao contrário do DSM-3 e DSM-4, o DSM-5 ele aceita que os transtornos possuam características que tornam difícil a categorização. Porém, a saída que ele encontra é fazer uma categorização, ou seja, o DSM-5 ele fala, por exemplo, que o autismo, né, por exemplo, a ideia, né, que o autismo dá para ser categorizado em subcategorias, né, em subtipos, assim como a esquizofrenia também não, né. Então tem até nasce de ideias, né, de esquizofrenia paranoide e tal, né, essa ideia. Então ele agrupa tudo, mas ainda assim é uma categoria, né? Ele diminui as subcategorias, os subtipos, mas ele ainda assim tem um subtipo. Outro exemplo são os transtornos neurocognitivos, né? Então, tem o guarda-chuva dos neurocognitivos, mas na prática clínica a gente não pensa no guarda-chuva principal, a gente pensa sempre no subtipo. Então, acaba que tudo torna-se um paradoxo, porque o DSM-5, a ideia é não categorizar, mas ele categoriza. O exemplo mais gritante de personalidade, que tem um modelo dimensional, que é mais ou menos científico, ou então mais científico do que o modelo categorial, mas a Academia Americana de Psiquiatria simplesmente decidiu manter os dois modelos. Os dois modelos, mas a gente só usa o modelo categorial porque o modelo dimensional é muito difícil de ser aplicado na prática clínica, o paciente não entende, também a gente não entende com facilidade, realmente é muito contra-intuitivo. Então, acaba que o DSM-5 ele se torna um paradoxo. Bom, o fato, pessoal, é que a gente tem que ser humilde e entender o que não dá para chegar lá e queimar o DSM e etc. O fato é que é muito difícil, né? A questão que eu estou batendo na tecla é que a pessoa cria uma simplificação que não corresponde à realidade. É igual olhar para o céu. Se você olha para o sol, você vai ter a impressão que os antigos tinham que o Sol gira em torno da Terra, porque é muito intuitivo, né? Então, a Lua, o Sol, aquelas ferramentas que eles tinham de observação, era impossível imaginar, né? Que as coisas não rodam em torno da Terra, em torno de si, porque a gente enxerga o mundo a partir de nós. É muito complicado. Então, o DSM ele tem também algumas complicações, porque o nosso entendimento ele é muito rudimentar ainda. Agora, o fato é que um manual, né? O manual talvez seja eficiente para explicar uma geladeira, não um transtorno mental. Então parece que o transtorno mental ele é muito complicado para a gente explicar ali com palavras e critérios. Bom, e o grande problema da modernidade é que a gente não consegue encontrar o substrato biológico do transtorno mental. Não é que não exista, tá? Claro que
Existe um substrato biológico transtorno mental. Agora, não daquela forma que está escrito, né? Então, a gente tem uma série ali de dificuldades para transpor o modelo do DSM no modelo da realidade. E o que eu explico é isso, é porque o DSM-5, a Associação Americana de Psiquiatria e muitos psiquiatras, eles têm a ideia que eles criam um modelo, né, que não é científico, eles querem procurar a realidade do modelo e não construir um modelo com base na realidade, que seria o mais adequado. Então, você vai ali atendendo os pacientes e você vai perceber, né, vai chegar a uma conclusão óbvia, mais cedo ou mais tarde, uma desilusão, e você vai até se sentir injustiçado, enganado, né, que os pacientes eles não se encaixam perfeitamente nem satisfatoriamente nas categorias. Isso é muito complicado, né? Porque a gente senta ali, né, no consultório, e a gente quer aplicar aquele modelo que está na nossa mente, só que ele não encaixa. Então, acontece uma série de problemas nesse modelo. Primeiro que não é claro, né? Então, sei lá, usa a palavra, sei lá, prejuízo funcional, tá? O que que é prejuízo funcional? Prejuízo funcional é uma coisa muito complicada de ser precificado. Tristeza. Tristeza é uma coisa difícil de ser pensado, né? Assim como os nomes são complicados, tem um problema linguístico também, do que ele entende, o que que você entende. Aí uma pessoa fecha ao mesmo tempo vários critérios, ou então ele tem a tal das comorbidades, que é outra discussão filosófica muito complexa, porque a gente nunca sabe, né? O que que é comorbidade, o que que é doença principal, se é duas doenças principais, nós chamamos de comorbidade, se uma coisa causa a outra. Eu vou discutir isso um pouco mais na frente. Agora, o fato é que o paciente ele não costuma se encaixar naquela categoria, salvo em algumas situações. Bom, o DSM-5, né, justamente, juntamente com a comunidade científica, reconhece que os transtornos mentais são influenciados por fatores de risco compartilhado, resultantes da interação complexa entre genética e o ambiente, que é o que a gente já discutiu nas aulas passadas, né, que são nossos modelos, inclusive de explicar. Resumindo uma palavra, epigenética, né? Bom, então essas alterações, essas disfunções que são causadas, elas levam a uma variedade de alterações nos processos ali psicológicos, incluindo mudanças na motivação e na resposta à recompensa, que a gente vai chamar de impulso interseccional, que é a palavra-chave para dimensional. Bom, a gente já explicou para vocês o que que é dimensionalidade, vamos aprofundar um pouco essa ideia. A possibilidade da gente ter esses impulsos interseccionais, que é uma palavra que a gente utiliza, quer dizer o quê? Que a gente vai ter várias direções. Existem várias possibilidades dentro da expressão transtorno mental. Então, é como se imaginasse um gráfico, pode ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. É como se fosse aquela rosa dos ventos, né? Noroeste, Nordeste, não sei o quê. Então, meio que não é uma coisa unidirecional, nem de cima para baixo, é uma coisa multidimensional. A doença mexe em várias direções. É, então, junto disso vem a ideia de contínuo. Então, os transtornos eles não são separados por muros. Quando você pensa na medicina, de uma forma geral, a maioria dos sistemas são categoriais. Pensa até nas especialidades médicas, né? Em geral, elas são categoriais. Então, o que define um pneumologista é a categoria de doença que ele trata, que tem envolvimento com o pulmão, por exemplo. Óbvio que eu sei, né, que hipertensão meio que envolve os dois, e tudo é possível de influenciar tudo. Tipo assim, existe em algum momento o cardio, o nefro ali, as especialidades se combinam. Mas, apesar disso acontecer, eles convivem muito bem com essas categorias distintas, com a categorização. Assim como os gastroenterologistas, eles conseguem meio que localizar a doença. Então, sei lá, tem doença hepática, tem doença do reto, do cólon, sei lá. Então, assim, é relativamente mais simples eles fazerem essas distinções. Nós não temos distinções dentro das nossas doenças, tá? Então, a gente não consegue nem mesmo ter um modelo topográfico. A ideia é que as doenças não são compartimentalizadas, elas são um contínuo. Então, não existe A ou B. A é colado em B.
Essa é a ideia. E vai ter uma região AB. Essa é a lógica. Bom, É, essa abordagem que a gente está discutindo, a abordagem dimensional, ela reconhece como os transtornos mentais eles são complexos. Isso possibilita uma avaliação mais precisa e individualizada das experiências e sintomas de cada pessoa. O que eu quero dizer com essa ideia? Essa ideia é a seguinte: eu não consigo reduzir a pessoa a uma categoria como tag, porque ela não cabe lá dentro, você entende? Isso é muito complicado também do aluno entender nesse começo. Então, eu não consigo pegar a pessoa e enfiar ela dentro do tag, e nem vice-versa. É como se a pessoa fosse muito grande, você entende? Para caber dentro do tag. Quando você pensa na oncologia clínica, né? A oncologia é um excelente exemplo, porque a oncologia era uma especialidade médica meio que de segundo plano, né? Então, naquela época, nos anos 60, 70, 80, tanto faz, né? Todo mundo ia acabar morrendo de qualquer jeito, não tinha muito o que fazer. E eles não entendiam, então eles tinham um sistema diagnóstico que era muito rudimentar, sem o apoio da genética, o que eles têm hoje. Então, você imagina a oncologia, né? Eles não podem se basear em, por exemplo, tumores no cigarro. Não dá. Porque tá, o câncer de colo de útero pode ter influência do tabaco? Pode ser que sim. O câncer gástrico? Pode ser que sim. Bexiga? Pode ser que sim. Mas eles não são tumores de cigarro. Não dá para dizer isso. Em nenhum local que cresce. Então, não adianta muito, se não tem um tipo histológico, falar aquele tumor é de tal lugar. A única coisa que serve isso é para ir lá e arrancar o que tiver que arrancar. O que eles também não fazem mais, eles são cada vez mais menos cirúrgicos. Então, assim, pessoal, a oncologia ela avançou muito quando ela começou a pensar em termos genéticos. Agora, na psiquiatria, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque tem uma influência do ambiente muito grande. O que eu quero agora O que eu quero agora é meio que abrir a cabeça de vocês, mas para você entender que é muito difícil colocar tudo isso dentro de um manual. Então não é tanto culpa da Associação Americana de Psiquiatria, do DSM, não é fraude, mas é porque é muito complexo você transpor esse modelo. Obviamente que sem o DSM-5 a gente não teria visto esse boom da psiquiatria. Então, o DSM-5 ele trouxe muitos avanços. A gente tem que ser grato, né, às pessoas que estudaram isso. Agora, o problema não é ser grato, né? Não é que é ingrato. O problema é que a gente não pode abraçar aquilo como uma verdade universal. Então, o DSM-5 ele é um apoio, ele é um amigo, né? É como se fosse um conselho. Não dá para seguir tudo que o amigo fala ali de cara, né? A gente tem que refletir. Então, ele traz informações para a gente se organizar. Bom, então, vamos falar um pouco do contexto, né? Uma das grandes críticas do DSM, essa questão do contexto, e eu quero convidar vocês a pensarem sobre isso. Então, as primeiras edições do DSM, elas eram profundamente marcadas pela psicanálise, como a gente já discutiu. Então, Adolf Meyer, ele construiu esse modelo e eles pensavam naquela época que os transtornos mentais eram um produto de conflitos entre impulsos internos e a realidade. A gente vai até estudar isso um pouco mais na frente aqui no nosso curso. Então, o DSM, o primeiro DSM, ele reconhecia o conceito de ansiedade sinal, que é um conceito psicanalítico. Ou seja, o sintoma ansioso nada mais era do que a ativação de mecanismos de defesa do ego. Tá? Então, o DSM ele tinha explicações que não eram de fato teóricas como nós temos hoje. Bom, o que chama a atenção nos primeiros DSMs é que o mecanismo era mais importante do que o sintoma em si. Acaba que o sintoma em si, o que a gente chamaria de critério A, tá? Que seria o sintoma estatisticamente mais relevante, acaba que ele vai ter um papel secundário, pois a classificação ela era, entre aspas, muito mais da personalidade do funcionamento, inclusive a quantidade de personalidade que existiam nas primeiras versões da DSM é maior do que hoje. Era muito mais uma questão de personalidade e interpretação dinâmica do que, de fato, um manual. Bom, então, com o tempo houve um amadurecimento das linhas de pesquisa, esse amadurecimento também meio que baqueou a psicanálise,
especialmente aí nos anos 70 e nos anos 80, que houve um refinamento da metodologia científica. E também começou, né, a despontar outros modelos de psicoterapia, anos 70, 80 e 90. Então, o que acontece é que percebeu que as primeiras versões do DSM eles ofereciam é, diagnósticos, era um modelo de pensar que pacientes, às vezes com sintomas idênticos, recebiam diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes, porque eles utilizavam muito mais o que estava fora do manual do que estava dentro. Então, aquela ala mais científica e mais pesquisadora do DSM meio que deu um golpe de Estado, né? Deu uma confusão, um arranca-rabo lá entre eles e mudaram radicalmente o entendimento. Então, meio que o DSM não tem nada a ver com aquelas primeiras versões. A gente tem ideia de um, 2, 3, 4, 5, que é uma ideia de permanência. É igual filme, né? Você vê lá, sei lá, um filme que tem 5 continuidades, sei lá, eu nunca nem vi esse, mas tipo o filme do Harry Potter, né? Então eu sei que tem 7, 8, 9, sei lá, tem um número assim. Tanto faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte: óbvio que você vai assistir Harry Potter 3, você espera que o Harry Potter esteja lá, que se não estiver lá, não é Harry Potter. O filme chama Harry Potter, é só um exemplo. Aqui não, aqui meio que não tem nada a ver, né? Então você pega aqui aquelas ideias originais do Freud, elas não apenas não são, elas são anti-DSM. Então, o DSM-5 ele se esforçou para expulsar o Freud. Hoje você pega aqueles conceitos, sobrevive um pouquinho entre personalidade, um pouquinho no dissociativo, né? Um pouquinho no somatofóbico, mas tirando isso aí, você vê que, na verdade, inclusive essas categorias, por exemplo, estriônico, a histriônica, na verdade, é uma herança daquela histérica de disfuncional do Freud. Então, pessoal, acaba que houve alterações do DSM muito profundas que você questiona até a continuidade, como um, 2, 3, 4 e 5. A única coisa em comum é que é a mesma pessoa que publica. Agora, mesma coisa, você vai lá ver um filme do vai no cinema, filme do Harry Potter, não tem Harry Potter, filme do Homem-Aranha, não tem Homem-Aranha, então não é filme do Homem-Aranha, né? A mesma lógica aqui. Então, meio que essas mudanças drásticas do DSM, vocês veem que, na verdade, essa coisa de um, 2, 3, 4, 5, perde-se muito. E como frequentemente acontece entre os americanos, eles pegam uma coisa lá de fora e dizem que eles fizeram. É uma coisa mais frequente que tem. Que é o Kraepelin, né? Então eles trocam o Freud pelo Kraepelin, meio que troca de herói. Dizem que aquelas ideias do DSM-3, DSM-4 são deles, mas não é deles nada. Inclusive, muita coisa do pensamento dimensional de agora tem tudo a ver com Schneider. Na verdade, o DSM é algo bem alemão, né? Bem alemão. Bom, então, pessoal, nada mais é as versões inteiras do DSM 1, 2, derivação das ideias de Freud, e o 3 e 4, derivações das ideias do Krepp. Bom, então falando um pouco do Kreplin, absolutamente brilhante. A gente não consegue imaginar uma psiquiatria sem influência do Kreplin. O Freud, ele teve uma certa importância, mas o Kreplin realmente ele sobressai muito, né? A influência do Kreplin a gente vê até hoje. Na forma de pensar, inclusive, vale muito a pena pegar e estudar os livros do Kreplin. Eu vou disponibilizar aqui para vocês depois. Bom, então, o Kreplin ele bolou um sistema, coloquei entre parênteses ali, médico muito avançado, coloquei entre aspas, médico muito avançado para a época, e muito do que ele disse se conformou em outras áreas da medicina. Porém, na psiquiatria as coisas são muito complicadas, né? Então, o modelo do Kreplin de pensar, ele é muito inteligente, né? Realmente é um homem muito à frente do seu tempo. O Kreplin, ele foi professor do cara que desenvolveu a neuropatologia, que era psiquiatra, o pai da neuropatologia é psiquiatra. Foi professor do Alzheimer, que desenvolveu um construto extremamente avançado de demência para a época, né? Mas ainda assim vocês veem, né, que esse sucesso da forma de pensar do Kreppel, ele necessita de substrato biológico, que é o que nós não temos. Nós teremos mais nos transtornos neurocognitivos, substrato biológico, tanto é que
funciona um pouco melhor, né? Por exemplo, a gente imagina que a demência frontotemporal seja realmente diferente da doença de Alzheimer, assim como é diferente da doença cerebrovascular. Então, apesar de parecer mais esse modelo funcionar melhor, ainda assim a gente prefere usar o guarda-chuva dos transtornos neurocognitivos, porque tu vai ter a demência de Lewy, que você não sabe o que faz com ela, né? A demência de Lewy é um tipo de Alzheimer, é um tipo de Parkinson com Alzheimer, ninguém entende bem o que que é isso. Então parece que funciona às vezes bem para umas coisas e nem tão bem para outras. A questão é que a noção mais importante do Kraepelin é a noção da dualidade, demência precoce versus a psicose maníaco-depressiva, que não é confirmado pela genética. Ora, se eu tenho duas contraposições, o próprio Kraepelin falava que a origem é genética, eu tenho que encontrar essa contraposição, porque é a contraposição mais importante, né, na teoria do Kreplin. Então, se eu não estou encontrando nem isso aí, imagina o resto, né? O que que a gente vai fazer? Então, realmente é uma situação muito complicada a dualidade do Kreplin, apesar de muitas vezes eu até ensino para vocês a pensar dessa forma ali para resolver um problema, agora acaba que às vezes fica muito complicado, né? Um exemplo é, pensa na farmacologia. A farmacologia também desrespeita a ideia do Kreplin. É, quando descobriram carbonato de lítio, né? Pra você ter uma ideia, olha como muda os pensamentos. Pensa o carbonato de lítio, quando começaram a usar para o TB1, que a gente chama de TB1 hoje, para mania, foi brilhante, foi muito eficaz. Tá? Ao passo que não é eficaz para tratar a esquizofrenia. Contudo, se você parar para pensar hoje em dia, você vê que está tudo muito misturado. A quetiapina trata o que exatamente? Então, com uma dose você trata sintoma psicótico, com outra dose você estabiliza o humor. Então, realmente, se a molécula não é mais tão seletiva, é porque provavelmente a fisiopatologia é semelhante a algum ponto. Então, o advento dos antipsicóticos, a lorazepam. Lorazepam você consegue tratar ambas as condições. Então, cada vez os tratamentos para transtorno bipolar e para esquizofrenia eles vão se aproximando. Até a clozapina, a gente vê muitos pacientes com boa resposta. Transtorno bipolar, mania refratária com resposta muito boa à clozapina. Você vai ter pacientes com psicose maníaco-depressiva, né, com transtorno bipolar tipo 1, que são extremamente psicóticos e alguns vão ter sintomas psicóticos e nem sintoma de humor, né? Então, assim, é muito complicado, tá? Então, a gente não confirma essa ideia dentro da ciência moderna. Bom, o DSM-3, então, ele foi justamente o que mais adotou as categorias do Kreplin. O DSM-4, ele seguia alguma lógica, mas já começou ali a introduzir algumas alterações, alguns agrupamentos. Bom, a grande questão é você entender que o paciente busca uma clínica, um hospital, um consultório, sabe onde você trabalha, ele recebe um diagnóstico. Só que esse diagnóstico que ele recebe, ele não reflete a natureza da disfunção que ele apresenta. Então, esse diagnóstico ele é mais seu do que dele. Então, a gente pensa de uma forma fechadinha, né? A gente pensa numa palavra que sintetiza aquele agrupamento de sintoma, mas na verdade o paciente ele é uma mistura de sintomas e de intensidade de sintomas. É aí que nasce a coisa mais problemática da psiquiatria moderna, que é a noção de comorbidades. Então, você tem no DSM-4, né, pelo menos 20% dos pacientes com pelo menos três transtornos, sendo que pelo menos metade deles tinha pelo menos dois transtornos. Então, veja bem, é muito difícil ter um sistema que você diz que é específico se as pessoas fecham vários critérios diferentes, né? Se os sintomas se encaixam em vários locais. Então, realmente, a ideia de comorbidade ela é muito complicada, tá? A gente vai discutir ela um pouco mais na frente. Bom, então, essa é a confusão dos sintomas. Qual é a doença principal? Como que eu vou confirmar a doença principal? Sei lá, tem dois transtornos ao mesmo tempo. Qual é o transtorno principal? A gente não sabe. O que que veio primeiro? Você também não sabe. O que causa? Uma coisa causa a outra ou uma outra coisa causou as duas coisas? Também você não sabe. Qual dos dois tratar? Claro que você tem uma ideia, né? Já falei, transtorno de humor
trata sempre, mas ainda assim, às vezes é difícil você decidir o que você vai tratar antes. Às vezes o paciente tem sintomas compulsivos muito importantes, né? Sei lá, ele fecha critério de toque e ao mesmo tempo ele tem sintomas de melancolia, por exemplo. E aí, eu trato como isso aí? Né? Eu vou para um tratamento mais noradrenérgico, um tratamento mais serotoninérgico. Dou clomipramina ou dou nortriptilina, em outras palavras. Então, assim, às vezes que é difícil a gente fazer aquela mensuração, porque o ideal era que a gente tivesse um sistema ali hierarquizado. A gente não tem esse tema com essa hierarquização. E o grande problema é que o paciente ele vai variando ao longo do tempo. Então, você vai ter situações até complicadas, né, de pacientes, por exemplo, que operam entre transtornos alimentares. Bom, se metade dos pacientes tem pelo menos mais uma comorbidade, como levar a sério estudos que avaliam pacientes, exceção que têm apenas um diagnóstico? Então, outro problema. Quando a indústria vai tentar, como vai testar uma molécula, um remédio, ele pega uma pessoa que tem só um problema. O algoritmo se baseia nas pessoas que têm só um problema, se baseia em pessoas com vários problemas simultaneamente. É impossível fazer um estudo. Então você tem outro problema. Se a maioria dos pacientes tem mais de um transtorno, veja bem, um algoritmo TAG mais ansiedade social e TAG mais transtorno de pânico, você percebe que tem que ser diferente. Porque são sintomas diferentes para você mensurar e para você avaliar. A mesma lógica é quando é mais complicado ainda, né? Quando tem, por exemplo, um paciente com transtorno bipolar e TEPT e um paciente com transtorno bipolar de personalidade. Veja mesmo, pacientes completamente diferentes. Então, ele ter transtorno bipolar, por si só, não resolve o meu problema. Então, um vai ter que fazer um tratamento, outro vai ter que fazer outro tratamento. Agora, o problema é que o algoritmo ele é desenvolvido sobre um mundo perfeito do DSM. Então, a gente começa a perceber uma dissociação muito grande entre a clínica do nosso dia a dia e o DSM e os estudos, que é o maior risco para a psiquiatria, na verdade, é esse. Bom, e aí vem um outro problema, né? Então, a gente pensa muito na situação brasileira. Você tem a Associação Americana de Psiquiatria, que eles levam, obviamente, um conjunto de dados americanos. Veja bem, o paciente do meu consultório, o consultório de vocês, ele passou fome, ele foi abusado, ele foi negligenciado, ele usa droga, tem traço de personalidade disfuncional, pede a critério para depressão. E aí, pessoal, o DSM abarca essas situações? Então, é muito complicado também pensar dessa forma, porque como é que um estudo vai refletir essa realidade tão complexa? Como é que eu vou tratar pessoas, transtornos tão diferentes, situações tão diferentes como iguais? Tá? Será que essas evidências servem para esse paciente nosso do dia a dia? Então, eu desafio você, você vai num CAPS, né, que tem muitos pacientes assim, e você vai ver que seu tratamento não funciona adequadamente. Então vamos falar de alguns modelos, vamos trazer alguns artigos aí bem legais, bem inovadores para vocês pensarem. Esse primeiro artigo, depois vocês deem uma lida, eu vou colocar a descrição aqui embaixo para vocês acessarem o artigo, pra vocês localizarem ele, que chegou à conclusão que uma série de transtornos compartilham uma genética de disfunções em comum. Ou seja, existe uma aparência por fora, no nível mais superficial, que as coisas são diferentes, mas na avaliação profunda elas são iguais. Então, os modelos animais pré-clínicos, né, junto com as evidências clínicas, detectam disfunção do ciclo de recompensa em diversos distúrbios, que incluem transtornos psiquiátricos, transtornos neurodesenvolvimentais e síndromes genéticas. A esquizofrenia e pacientes com transtorno espécie pós-traumático, ambos têm disfunções no córtex pré-frontal quando solicitados a realizar tarefas que requerem atenção sustentada. Então, transtornos diferentes causam sintomas parecidos. A gente vai ter esse outro artigo bem interessante, que simplesmente
localizou que os fatores de risco genéticos eles se localizam basicamente em quatro cromossomos. Então, quatro locais cromossômicos, né, provavelmente quatro deleções, elas estão associadas a cinco transtornos, como o transtorno espectro autista, o TDAH, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior e a esquizofrenia. Ou seja, o próprio modelo genético, né, ele não teria uma utilidade ali tão grande se a gente não cruzasse ele com as disfunções intermediárias ali, que é o grande problema. Então parece que a gente entende mais ou menos coisas muito grandes e coisa muito pequena. E o meio do caminho a gente não entende. É o mesmo dilema da física, né? A gente vai ter vários modelos, modelos Euler-Doc. Esse modelo ele é um projeto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos para construir um modelo científico. Então, o foco do ADOC é construir um sistema dimensional e transdiagnóstico que vai abandonar a maneira clássica histórica de pensar para pensar em termos neurocientíficos. Então, o foco do projeto é integrar os dados de diferentes níveis de análise, né, genética, molecular, célula, circuito, comportamento, para tentar melhorar a compreensão dos mecanismos subjacentes aos transtornos mentais. Ou seja, o foco do ORDOC é encontrar, de fato, o caminho pelo qual a genética passa até o fenômeno, né? Então, a ligação entre a genética e o sintoma, esse é o elo perdido, tá? Porque para encontrar, tem que encontrar o caminho inteiro. Esse é o problema. Então, você tem que encontrar a genética, o sintoma e todos os caminhos de sinalização molecular e os comportamentos e a influência do ambiente no meio. Então, isso é muito complexo. Essa é a tentativa do Ordó. Bom, então trouxe aqui para vocês, né, mais ou menos, qual é o pensamento do, desses autores. E embaixo tem ali o DSM. Então é aquilo que eu falei para vocês, o DSM-5, ele diz que é dimensional, mas ele não é tão dimensional assim. A gente pode falar que ele tem aspectos dimensionais em comparação ao outro, que era muito categorial. Agora, o processo dimensional mesmo é o ORDOC. Então, o ORDOC ele vai ter domínios, né? Diversos domínios, levaria muito tempo para explicar. Eu estou só mesmo colocando ideias gerais, tu pode acessar esse artigo e ler essa discussão de uma forma mais aprimorada. Agora, tem as unidades ali de análise, né? O que que vai analisar, que é genética, biologia molecular, o funcionamento celular, a circuitaria cerebral, a fisiologia, né, os paradigmas, os comportamentos e o que o paciente mesmo vai reportar para a gente, né? As descrições dele. Então, isso ele vai combinar tudo isso dentro de um sistema com domínios, tá? Que esses domínios eles vão ser, aqui no caso, seis domínios e que ele vai fazer o cruzamento desses dados e dar ali uma espécie de diagnóstico não histórico. Enquanto o DSM-5 ele vai seguir esse modelo que ele diz que é dimensional e contínuo, mas não é nem tão dimensional e nem tão contínuo, em que muitos deles ali são palavras que não têm muito a ver. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo para a gente tentar explicar para vocês. Bom, pega então, por exemplo, os transtornos de personalidade, que ele descreve alguns. É só pensar, por exemplo, o que que é o esquizotípico, né? Então, o esquizotípico é um transtorno de personalidade ou é um pródromo da esquizofrenia? Um pré-mórbico da esquizofrenia? É aquilo, pessoal. O DSM mesmo ele é confuso na explicação. Você vai ver lá, tá? Você lê os critérios do esquizotípico, você vai perceber que não tem nem muito a ver com de personalidade, parece mais esquizofrenia. Muitos deles, para não falar assim, a maioria, ou talvez todos, né, se for adequadamente diagnosticado, muitos vão acabar apresentando esquizofrenia, tá? Então, assim, acaba que
o DSM ele nem é claro onde, qual capítulo que aquele transtorno se enquadra. E compara o esquizotípico com o antissocial, é muito diferente, né? O esquizotípico com o narcisista, o esquizotípico com o evitativo, o esquizotípico com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Então, dentro do mesmo capítulo tem esse tanto de diferença, porque você acha que tem um gene narcisista e o gene narcisista aparece mais com um gene esquizotípico, né, para estar na minha categoria, não faz muito sentido pensar assim, porque a fenomenologia é muito diferente, a genética é diferente, tanto é que as comorbidades são diferentes, os tratamentos são diferentes, as técnicas de psicoterapia, tudo é diferente. Né? Então é difícil imaginar isso sobre o mesmo critério, tá? Peguei só esse exemplo aqui para a gente discutir, mas você tem ali transtornos alimentares. Você percebe, né? Que a anorexia e a bulimia são fenomenologicamente muito diferentes. Quando tu pega, né, as comorbidades, que é uma forma da gente avaliar a genética, você vai ver que a bulimia, por exemplo, tem uma aproximação maior com a personalidade borderline, e a anorexia vai ter uma aproximação maior com toque, vai ter uma aproximação maior também com transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Então, a genética da anorexia e da bulimia são diferentes, tá? Provavelmente elas são diferentes. Então, se reflete num tratamento diferente, num prognóstico diferente, numa idade de acometimento diferente, numa epidemiologia diferente. Na bulimia, você tem mais mulher do que homem, mas a anorexia você tem muito menos homem. Então, na bulimia, você vai ver que vai se aproximando mais a taxa masculina e feminina. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que a forma que o DSM pensa é uma forma ainda muito categorial, tá? E que não vai refletir a genética das doenças. Mas ao mesmo tempo, se você vai fazer um julgamento justo, você percebe que, poxa, ia ser muito difícil eu tentar nomear, explicar para mim mesmo, o paciente, o modelo do Ardoc. Né? Você vê que é muito mais complicado de pensar, porque eu não tenho essas informações aí todas, né? E a maioria de nós não tem essa formação tão complicada. Então, ainda assim, você vai ver, o DSM ele tem essas críticas, mas ele tem uma aplicabilidade clínica maior. Bom, a gente vai ter uma tentativa que também é interessante, na minha opinião, né? Que é do Craddock e do Michael Owen, que eles vão propor a adoção de um sistema dimensional através da integração de 5 transtornos categoriais. Então, o Craddock e o Owen, eles têm um pensamento, eles têm um sistema que é transformar 5 transtornos que eles imaginam que teriam uma genética mais forte, uma validação maior, e tudo, na verdade, seria uma derivação desses 5 transtornos. E eles seriam, então, o déficit intelectual, ou então o retardo mental, o antigo retardo mental, o transtorno de espectro autista, a esquizofrenia, o esquizoafetivo e os transtornos do humor. O transtorno de humor ele usa uma versão mais antiga, que é a mistura do transtorno bipolar e transtorno depressivo maior que o DSM-5 cortou, né? Então, como eu já falei para você anteriormente, o DSM-5 ele vai tirar o transtorno bipolar de dentro dos transtornos de humor. Essa categoria de humor ela deixa de existir para ser coisas separadas pelo entendimento que reflete a realidade, que a genética do TB é muito mais parecida com a genética da esquizofrenia. Bom, então esses autores sugerem a gente colocar dentro dessa régua, desse espectro dentro dessa régua, com a criação de uma escala que vai avaliar gradações de gravidade, traço, prejuízo cognitivo e perturbação afetiva moral. Apesar de ser algo simplificado, parece ser mais adequado que os múltiplos diagnósticos DSM-5. Então, tu segue um princípio da física que entre duas fórmulas que chegam ao mesmo resultado, você escolhe a mais simples. Então, esse modelo que esses autores sugerem, você para pensar, ele seria farmacologicamente bem preciso, né? Ou mais preciso. Então, você conseguiria ter uma orientação maior, porque as doenças que eu não citei ali, você vê que a maioria não tem nem tratamento, né?
Se você parar para pensar, por exemplo, nos transtornos ali do capítulo no somatoforme, transtornos dissociativos, os próprios de personalidade, né? Realmente, a gente não vai ter um tratamento de farmacológico eficaz para esses transtornos. O que falta aqui, né, nesses cinco aí, que eu acho é um toque, né? Eu colocaria um toque aí, mas é outra discussão. Bom, esse modelo, então, ele faz uma união de categorias, coloca numa regra dimensional para ajudar a gente a pensar dimensionalmente. Então, ele também vai citar ali no artigo que ele tem algumas citações, né, dentro desse artigo, que é o modelo ali que eles pensaram. Primeiro, genética como base inicial, variação estrutural do DNA, contribui para a transformação do neurodesenvolvimento e implica em prejuízo cognitivo e funcional duradouro. Variações genéticas, né, que vão incluir variantes únicas de genes que podem afetar múltiplos sistemas biológicos, a influência do ambiente, fatores genéticos e exposição ambiental influenciam sistemas biológicos relevantes, sistemas biológicos, né, que vão influenciar módulos neurais, que são elementos funcionais chaves do cérebro, e o funcionamento anormal desses módulos neuronais, que vai impactar diretamente nas manifestações da psicopatologia e, consequentemente, ali nas síndromes clínicas. Bom, aqui você tem, né, pessoal, a imagem ali do artigo deles, que é uma imagem ali bem interessante, mas ao mesmo tempo você percebe que não é simples, né? A simplicidade é simplesmente para a gente conseguir pensar dimensionalmente. Então você vai ter uma variante genética, né? Esses autores consideram que, em geral, os transtornos eles vão enquadrar nessas variantes genéticas. Vai ter os sistemas biológicos, reparem que um mesmo sistema ele é influenciado por várias genes diferentes. Você vai ter os nódulos neurais, que também são influenciados por vários sistemas biológicos. E, por fim, domínios ali da psicopatologia, como sintomas afetivos, sintomas de humor, né? No caso, afetivos de humor, sintomas positivos, sintomas negativos, e o prejuízo cognitivo. O que é interessante é que você realmente você pensa, né? Realmente parece que aquele coloca retardo mental, né, o nome antigo, você coloca o autismo e a esquizofrenia, o próprio DSM ele coloca nessa ordem, né? Ele coloca nessa ordem ali, que é o neurodesenvolvimento primeiro, em seguida vem a esquizofrenia. E aqui, né, o transtorno unipolar tá aqui, se a gente fosse colocar só esses cinco, ele ia estar aqui no fim da fila, né? Então, realmente não é tão diferente, porque o DSM também tenta seguir uma lógica genética. Então, esses primeiros vai ter um prejuízo cognitivo, que a gente sabe que também acontece no transtorno bipolar, até na própria depressão unipolar, e no esquizoafetivo também. Você vai ter os sintomas negativos aqui dentro desse espectro da esquizofrenia e do esquizoafetivo, mas ele também deixa uma pontinha aqui para o TAB e no autismo para cá. Os sintomas positivos, né, que ele tira aqui o autismo, então ele coloca a esquizofrenia no meio, o, o esquizoafetivo e também aí ele deixa aqui, ele deixa um pedaço do bipolar barra unipolar, não, perdão, ele deixa aqui todo unipolar e bipolar, tá? E deixa aqui a esquizofrenia aqui um grande pedaço. Porque a esquizofrenia também é um sintoma negativo, a lógica é essa. Claro que é mais comum o sintoma positivo na esquizofrenia, mas se você para pensar no geral, né, aquele paciente ele tende ao longo da vida a ter mais sintoma negativo na esquizofrenia. Parece, a figura fica assim um pouco confusa, porque vai depender do momento que você olha o paciente. Agora, os pacientes com esquizofrenia, eles começam com sintomas positivos no início da vida e terminam com sintomas negativos que é difícil até se distinguir de demência. Por isso que ele deixa até um pedacinho aqui, ó, do prejuízo cognitivo. E por fim, né, você vai ter aqui os sintomas afetivos, que ele tira aqui um pedaço aqui da esquizofrenia, mas ele deixa essa setinha para mostrar que pode ir para lá, né, esses sintomas. Essas setinhas acabam que eu não comentei, mas elas mostram aqui que ele pode ir para lá ou para cá. Bom, é uma imagem que eu acho bem interessante, porque ela mostra essa profundidade,
É o que eu falo para você, a gente vai até conseguir identificar, né, esses genes, porque não é tão difícil com os marcadores, hereditariedade, dados epidemiológicos, etc. Agora, esse meião do caminho aqui que é complicado. O mais complexo é essa integração entre o que eles chamam de módulo neuronal e domínio da psicopatologia. Porque você para pensar, os domínios da psicopatologia também são categoriais. É muito difícil a nossa mente não pensar categorialmente. É só você parar para ver assim. A gente pensa, o que que a gente aprende a falar primeiro? Sim, não, né? Isto ou aquilo, bom e mal, bonito ou feio, claro ou escuro. Então a gente pensa em categorias, a gente tem muita dificuldade de pensar fora da categoria. A própria informática, né, que é o auge ali do nosso, que é a coisa mais incrível que a gente fez até hoje, né, foi a informática. Ela pensa de uma forma categorial. E a limitação dela é a mesma que a nossa, pensar categorial. Bom, aí você pode fazer críticas também ao modelo do Craddock e do Michael Owen. Como ficariam os transtornos de personalidade, né? Ele não fala sobre isso, mas é interessante. O transtorno de personalidade é uma coisa muito complicada, porque existe, mas qual é o fundamento genético disso? Esse é o problema. O DSM-5 ele tem um modelo ali dimensional transdiagnóstico, porém ele isola na seção 3 do manual e fica esquecido. O DSM-5, então, ele acaba que ele reconhece ali muitas ali possibilidades do DSM-4, né, de correção, probabilidade de correção, mas ele disfarça. Então, por exemplo, a antiga síndrome de Asperger, né, acaba que ele é enquadrado dentro do TEA. Então, ela ainda existe lá dentro. Se você pega para pensar o que, que seria nível 1 de funcionamento, é o Asperger. Então, realmente tem essas situações que me parece que ele está só disfarçando. É igual na personalidade. Ele faz, mas ele enfia lá na seção 3. Então, meio que ninguém usa. Tivesse um modelo único, a partir de agora é assim. Mas não tem. Bom, e também tem a questão, né, que eles reconheciam que o DSM era lento, a ciência mudava, o DSM ficava estático. E por isso eles mudam o nome para DSM-5, né? Eu coloquei 5.0 porque a lógica era de 5.0, porque eles iam fazer atualizações. Eu coloquei o nome, mas não era bem anual, mas enfim, é só para você entender. Só que eles passaram mais de 11 anos e simplesmente eles só atualizaram o texto, né, que é o DSM-5-TR, e aquilo não faz nem sentido. O negócio DSM-5-TR não era nem para existir, para falar a verdade para vocês. Não tem nem muito sentido eles fazerem essa atualização aí. Meio que recebeu crítica porque não estava mudando nada, ou sei lá, que tinha que ganhar dinheiro, não sei o que passou na cabeça deles, mas dava realmente para esperar o dava para ter lançado maiores alterações, né? A fato é que não tem maiores alterações porque não, a gente tem muitos avanços científicos, eles são difícil manualização e difícil assimilação pela Associação Americana de Psiquiatria. Bom, então, continuando a conclusão, o DSM-5 é um mapa imperfeito. Por vezes, seu instinto é melhor, né? Então, às vezes você não sabe bem para onde você está indo e você olha aquele GPS e fala assim: ah, não. Se bem que GPS é muito mais preciso, até um mau exemplo, mas enfim. Ah, não, eu não vou por aqui, vou por aqui que vai ser melhor e você acerta. Ou então o GPS te manda para o caminho errado, um monte de gente entrou em favela e levou tiro, né? Então, meio que às vezes o instinto é melhor. Você tá entrando ali e tu vê aquelas casas estranhas e tal. Tu dá meia volta, mesmo o GPS mandando você ir por ali. Instinto te salvou. Valoriza o seu instinto. Quanto mais você pratica no dia a dia, mais você desenvolve esse instinto, você vai ficando mais fluido, você vai desapegando um pouco do DSM. E meio que a questão nossa é essa, pessoal. Você vai ter que saber utilizar vários conhecimentos e vários modos de funcionar nessa trajetória de vocês.
Não fique preso a um diagnóstico específico. Você tem, por exemplo, a dor crônica, né? A dor. Então, a dor não é por si só um diagnóstico, mas é algo transdiagnóstico. Você vai ter dor em várias situações. Vai ter dor que você não vai ter que medicar, dor que você vai ter que medicar. Rafael, qual é o exemplo? Você não vai lá dar morfina para o paciente que tem uma dor específica no abdômen, porque depois você não consegue palpar o abdômen dele. Você não consegue ver, você vai localizar para a fossa ilíaca, por exemplo. Então, você não olha a dor como algo, você não olha a dor como algo definitivo, tá? Então, você olha a dor dentro de vários contextos, você faz várias ali ponderações com a dor. Tem dor que você vai medicar com opioide, dor que você vai medicar com anti-inflamatório, então ele depende muito da situação. Eu não estou dizendo para você ver tudo como um sintoma, esse é outro erro, mas eu estou dizendo para você ponderar cada situação. Bom, então o DSM-5 ele sai do Freud, ele abraça o Kraepelin. O Kraepelin ainda tem uma grande influência, na verdade, uma influência gigantesca. Você para pensar, a maioria do DSM ainda é categorial, é Kraepeliano. Só que essas pessoas, as obras têm mais de 100 anos, então não tem como a gente continuar pensando dessa forma. Tem alguma coisa errada. Você não vai falar com um cardiologista, o cara fala, esse livro aqui, esse cara tem 100 anos, ele pensou isso assim, assim, a gente usa aquilo ali. Antes do eletrocardiograma, assim, eles nem usam mais esses conceitos antigos que eles usavam, tá? Então, na época do Doppler, eles usam construtos extremamente refinados, metrizações muito finas, né? Que coisa que a gente não tem. Eu quero deixar a mensagem para o aluno que tem que estudar muito, pessoal, porque o sistema que a gente está estudando não vai perdurar. A gente vai ensinar aqui muito DSM, para você localizar, fazer algumas coisas, mas tem que entender que meio que a gente está usando um modelo porque a gente não tem modelo melhor. Na verdade, o seu futuro é uma junção entre genética, neurofisiologia, neuroanatomia, neuroimagem, psicoterapia, de entender as emoções, a influência ambiental e psicofarmacologia. Então, já que a gente não tem uma lei que una todas essas ideias, uma norma geral de união, a gente vai aprender no máximo que a gente der de cada conceito para quando a gente tiver um modelo você assimilar. Não você virou lá o dinossaurinho, olha lá. Era um bicho grande, um bicho forte, que o meteoro matou todo mundo. Meio que eu acho que vai vir um meteoro aí pra gente, viu? Já já. Tá? Quem for dinossaurão, grandão, engessado, né, vai ficar para trás. Então aprende a ser mais fluido, vai se inteirando. Você tem que dominar muito genética, muito neurofisiologia, se você quer de fato vencer. Se você se apegar em coisas simples, quando muda tudo, você vai ser engolido pela mudança. Você vai ter muita dificuldade de se adaptar. Então constrói uma base sólida e aprende a usar o que a gente tem, tá? De uma forma eficaz. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês e vamos lá para a nossa próxima aula.